E a gente está aqui em frente a um dos principais pontos turísticos, a Igreja Matriz, no centro da cidade, né, para falar um pouco sobre essa história. Antes de começar a entrevista aqui com o Edson Dávila, quero trazer uma informação rápida de trânsito. Os ouvintes estão me passando aqui a região após ali a saída do túnel do Morro do Boi, com trânsito bastante intenso em Balneário Camboriú. Mas o assunto agora, como eu disse, é o aniversário, 163 anos do município de Itajaí. Vou pedir para chegar aqui mais pertinho de mim aqui o Edson Dávila, ele que é historiador, escritor, tem uma longa trajetória também voltada à educação aqui de Itajaí, já foi secretário de Educação, e ele vai falar um pouquinho sobre a história dessa maravilhosa cidade, eu costumo chamar da capital peixeira do estado de Santa Catarina, e uma cultura bastante açoriana, né, que deu início à cidade de Itajaí e que se tornou nessa potência hoje que a gente acompanha, potência de portos, potência na geração de emprego, uma das cidades mais pujantes do estado. Muito bom dia, Edson. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes e telespectadores que nos acompanham. É uma satisfação vir aqui, não é? A teu convite, a convite dos promotores, para falarmos um pouco rápido da nossa história. A cidade de Itajaí, a gente tem que destacar, ela foi o município mãe, diríamos assim, desses municípios todos que nos circundam: Balneário Camboriú, Ilhota, Navegantes, Penha, Pissarras. Então a nossa história durante muito tempo esteve ligada à história dessas hoje destacadas e pujantes cidades. Claro, a nossa formação, ela se inicia no século XIX, no começo do século XIX, não é? E está quase completando 200 anos. Mas o município, que hoje é comemorado como o Dia de Itajaí, ele tem 163 anos. Então, a administração do município, que englobava todas essas cidades, né, ela tem mais de um século e meio. E tudo isso focado, não é, principalmente no que nós tínhamos de riquezas e de potencialidades aqui. Nós tínhamos o porto, a madeira, nós tínhamos a pesca, nós tínhamos a navegação, a construção naval. Isso tudo impulsionou a chegada de muitos moradores de outros lugares. Itajaí sempre foi uma cidade muito plural, muito inclusiva, não é? Até hoje, as pessoas que chegam se encantam e querem ficar aqui em Itajaí. Exatamente porque eu acredito, a índole do povo, majoritariamente de origem portuguesa e açoriana, mas também por causa do porto. Porque quem fica perto do mar, como nós ficamos com o porto, nós temos o conhecimento, o trato cordial com todo mundo. Os navegantes, os marinheiros, os que vêm, os que vão. E isso deu essa característica de empatia para a cidade. Realmente, né? Essa ligação que Itajaí tem com o mar, tem com a navegação, com certeza é uma das principais características do município. E eu queria que você falasse um pouquinho mais lá do início, né? Do surgimento do município de Itajaí, né? Como é que se chegou até o momento onde houve algum desmembramento de outras regiões para que Itajaí, né, se situasse nessa região que está hoje aqui, ficasse essa definição dessa área territorial de Itajaí? Pois é, os primeiros moradores que vieram para cá, a primeira coisa que eles observaram é a localização estratégica, não é? A margem do rio, junto do mar, a possibilidade de um porto, das embarcações entrarem e aqui então fazerem o comércio. E a segunda coisa que eles olharam foi a riqueza na época disponível para quem quisesse ir na mata e retirar, que eram as madeiras, não é? Eles mesmos, os moradores, primeiros moradores, começam a se fixar aqui no final do século XVIII, 1780, por ali. Eles começam a se fixar aqui, atraídos exatamente por essa questão. Posição estratégica, possibilidade de um porto, não é? Abrigado e, acima de tudo, uma riqueza para explorar. E isso foi atraindo cada vez mais moradores, até que em 1824 esses moradores se organizam e
pedem para que seja criada aqui na Foz do Itajaí aquilo que seria uma pequena comunidade, não é? Ligada a uma igreja, que é hoje a Igrejinha da Imaculada Conceição, a antiga matriz. Construída essa igrejinha em 1824, ao redor dela, os moradores que antes estavam esparsos por todas as regiões começaram a se fixar ali, dando origem ao núcleo urbano que é hoje o centro de Itajaí. Então essa é rapidamente a história de como Itajaí se formou, sempre sendo um polo irradiador, né, de progresso, de melhorias para toda a região. E tanto que logo depois as regiões circunvizinhas foram se emancipando e tornando-se pujantes municípios também. Bom, eu e o Edson, a gente está encarando a chuva aqui justamente para levar até quem está na live esse visual maravilhoso da Igreja Matriz, que está aqui atrás de nós. Então, para finalizar, Edson, para a gente sair aqui dessa chuva, eu vou perguntar para o senhor que presente você daria para comemorar os 163 anos de Itajaí. Se pudesse dar qualquer presente para a cidade, qual seria o presente? Olha, o presente que eu dou à minha cidade, que eu sou itajaiense com muito orgulho, é, na verdade, um desejo, um voto, né, de que nós, itajaienses, que nascemos ou que adotamos a cidade para morar, continuemos a construir essa cidade progressista, essa cidade inclusiva, essa cidade que tem, não é, possibilidades cada vez mais de se destacar no cenário econômico, no cenário social, no cenário cultural, não é? E isso são os meus votos como presente aos itajaienses, porque quando a cidade faz aniversário, quem está de parabéns são os moradores, não é? Com Eles certeza. É que estão de parabéns. Com toda certeza. Foi um privilégio conversar com o senhor, Edson Dávila, falando aqui na Rádio Menina. Parabéns para Itajaí e que essa cidade, como você falou, né, que teve um início tão pujante e que continua pujante assim, continue por mais 163 anos e pela eternidade, sendo essa cidade maravilhosa. Amém, amém, com certeza. E as informações, pode finalizar. Não, só dizer que eu agradeço a menina, que é sempre muito atenciosa com as coisas de Itajaí. Com certeza. E as informações da unidade móvel têm oferecimento da Medprev Litoral. Na Medprev você realiza suas consultas e exames médicos e olha, você vai ter acesso aos melhores laboratórios e clínicas da região e não vai pagar nenhuma taxa, não tem anuidade, não tem mensalidade. Você só vai pagar quando usar. Ligue para a Medprev e faça um cadastro, é rapidinho, o telefone é o 3047-9191. 3047-9191. Medprev. Pague quando usar e use sempre que precisar. Eu sou o repórter Gerson Felipe, falando sempre para a Rádio Menina, o tempo todo com você. Muito obrigado.